pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando Engenharia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sueli, sou engenheira civil e no vídeo de hoje eu trouxe um tema bem importante para quem está aí com alguns problemas no projeto de instalações hidrossanitárias. Eu trouxe aqui 10 erros que você não pode cometer no projeto e no dimensionamento do sistema hidrossanitário, né? Do sistema de instalações hidrossanitárias. Nesse vídeo você vai compreender quais são esses erros, por que eles ocorrem e como evitá-los ou corrigi-los no dimensionamento e no projeto. Então, continua aqui comigo, que logo após a vinheta eu venho explicando todos esses erros para vocês e como vocês podem corrigi-los ou evitá-los. Então, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. O primeiro problema, pessoal, é o mau cheiro que retorna pela tubulação de esgoto proveniente dos gases do esgoto para o interior da edificação. Bom, por que isso ocorre? Ocorre por dois motivos. Primeiro, não foi utilizado o desconector, que é a caixa sifonada, que vai ligar a tubulação secundária de esgoto à tubulação primária de esgoto. E o segundo problema é que pode acontecer a tubulação secundária de esgoto, que é a tubulação, por exemplo, do esgoto do chuveiro, do esgoto do lavatório, do banheiro, está ligado direto à tubulação do vaso sanitário. Ou seja, nas duas situações não foi utilizado o desconector, que é a caixa sifonada. Por que tem que se utilizar essa caixa? A caixa sifonada, ela tem, ou também conhecido como desconector, ela tem o fecho hídrico, ou seja, ela tem um sistema em que a água impede a passagem desses gases que vêm da tubulação, de passar, então, para dentro da tubulação secundária e acabar saindo aí no ralo do chuveiro ou do lavatório. Outra situação que também pode acontecer é não utilizar o sistema de ventilação, que é o sistema que vai soltar esses gases para a atmosfera. O problema pode ocorrer por não usar a caixa sifonada, ligar a tubulação secundária diretamente à tubulação primária e a falta de utilização do sistema de ventilação. Então, é bem importante utilizar o sistema de ventilação e não ligar a tubulação secundária à tubulação primária de esgoto. Ligar a tubulação secundária primeiro no desconector e do desconector que vai para a tubulação primária de esgoto, que é a tubulação do vaso sanitário. O segundo problema é barulhos e ruídos excessivos das tubulações e demais equipamentos sanitários. Bom, a causa desses barulhos ou ruídos, eles podem também ser por dois motivos. O primeiro motivo é a questão da bomba, porque a bomba ela tem que funcionar, em muitos casos, para mandar a água do reservatório inferior para o reservatório superior, né? Então, ela tem que funcionar para abastecer os apartamentos. Mas, às vezes, acontece da casa de máquina estar locada num lugar que atrapalha mesmo o ambiente dos condôminos, né? Então, sempre alocar casa de máquinas num lugar em que não incomode os condôminos com relação ao barulho da bomba funcionando. Isso, né, já é a solução. A segunda questão é com relação ao golpe de pressão que dá na tubulação toda vez que alguém puxa uma descarga ou, né, faz a utilização de algum equipamento. Isso acontece porque a velocidade da água na tubulação, ela passa de 3 metros por segundo e a norma já recomenda que não deixar, né, passar de 3 metros por segundo. No dimensionamento, quando acontece isso, é verificável, né? E quando acontece de passar de 3 metros por segundo, a solução é só aumentar o diâmetro da tubulação. Porque aumentando o diâmetro da tubulação, a água ela vai ter mais área a ser molhada, logo mais atrito,
e então menos velocidade, ok? Então, com relação aos barulhos e ruídos, se for a questão da bomba, alocar a casa de máquinas em um lugar em que não incomode, né, os condôminos ou tenha menos impacto desse efeito para os condôminos. E se for a questão do golpe de pressão na tubulação, é só aumentar o diâmetro da tubulação, ok? Então, isso já pode ser observado antes da execução, antes do problema acontecer, no dimensionamento e no projeto. Na questão da casa de máquinas, onde vai ficar instalada a bomba, pode ser previsto já no projeto, e a questão da velocidade da água na tubulação já pode ser previsto aí no dimensionamento, ok? O terceiro problema é com relação à especificação de materiais, né? Às vezes o projeto vai sem especificar o material a ser utilizado, acreditando-se que quem vai executar esse projeto entenda que tubulação de água fria é para tubulação de água fria, tubulação de esgoto é para tubulação de esgoto, e tubulação de água quente é para tubulação de água quente. Mas muitos erros que ocorrem é utilizar, por exemplo, tubulação de água fria para esgoto ou tubulação de água fria também para água quente. Isso não pode acontecer. A tubulação de água fria é aquela tubulação marrom, né? Ela fica especificada na tubulação, vamos supor que aqui está a tubulação, tá? Ela fica especificada na lateral para qual tipo de sistema aquela tubulação serve. Então, a tubulação de água fria é aquela tubulação marrom, tá? A tubulação de esgoto é a tubulação branca, apesar de que a tubulação de água quente também é na cor branca, mas ela tem algumas especificidades. Por exemplo, a tubulação de água quente, ela é branca, mas ela é mais grossa, ok? E ela não é de PVC, ela é de CPVC. Aqui eu tô falando, pessoal, especificação de tubulação de PVC e CPVC, tá? A tubulação de água quente também pode ser de PPR, a gente ainda vai conversar um pouquinho sobre os materiais da tubulação de água quente, ok? Eu vou fazer um vídeo especial só falando de água quente, né, sistema de água quente, mas aqui só para fins explicativos, tá? A tubulação de água quente, ela é mais grossa, o CPVC, ele é na cor branca, e então, para não confundir com a tubulação de esgoto, que também é branca, mas ela é mais fina e ela é de PVC, tá? E a tubulação de água fria é a tubulação marrom também do PVC, ok? Então, as cores diferenciam água fria e esgoto, e a espessura da tubulação e o tipo de material diferencia água fria, água quente e esgoto sanitário, tá? Então dá para diferenciar, e não dá para utilizar tubulação de água fria para esgoto, nem de esgoto para outras utilizações aí, como água fria ou água quente, e também não dá para utilizar a tubulação de água fria para água quente, porque o PVC, dependendo da temperatura da água, ele pode amolecer, né, e acabar aí causando infiltrações, enfim, vários problemas, ok? Então, especificar o material destinado para tubulação de água fria, para tubulação de água quente, para tubulação de esgoto, beleza? Quarto problema, né? Quarto problema ou quarto erro que não pode ser cometido aí nos projetos e dimensionamentos do sistema hidrossanitário é com relação aos ângulos das conexões utilizados nas tubulações. Bom, no sistema de água fria, de água quente, enfim, no sistema de abastecimento de água, que pode ser de água fria ou de água quente, né? Não tem problema utilizar as conexões de 90 graus, o joelho, o cotovelo, tá? Não tem esses problemas, não tem problema em utilizar essas conexões, visto que somente a água vai passar aí pela tubulação, não tem nenhum elemento sólido no abastecimento, é somente a água que vai passar nessas tubulações. Mas no sistema de esgotamento sanitário, que é
tubulações de esgoto, tubulações de águas pluviais, é interessante, até mesmo a norma recomenda que não se utilize ou se evite ao máximo utilizar tubulações de 90 graus, mesmo com diâmetro maior, porque o esgoto sanitário ele vem com elementos sólidos, como restos de comida, é, é, pedaços de fios, tem o esgotamento do banheiro também, né? Águas pluviais têm folhas, têm gravetos, então é interessante que não se utilize a tubulação, as conexões de 90 graus, porque a tendência é entupir na conexão de 90 graus. Então eu vou deixar uma imagem aqui para vocês. Vocês estão vendo ali que tem uma tubulação com de esgotamento com 90 graus, né? E é interessante que se utilize a tubulação de 45, porque como ela é uma tubulação mais aberta, dificilmente vai haver o entupimento nessa tubulação. Já a tubulação de 90 graus, como ela é mais fechada, pode acontecer com mais facilidade esses entupimentos aí nessa conexão, ok? Até mesmo, a gente ainda vai falar sobre a caixa de inspeção. As caixas de inspeção elas também são utilizadas para fazer essa mudança de direção de 90 graus. A tubulação ela vem, ela entra na caixa de inspeção e a caixa de inspeção faz essa mudança de 90 graus, saindo, né, fazendo o ângulo, né, e saindo com a tubulação, né, formando o 90 graus. Eu vou deixar uma imagem para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre a caixa de inspeção, mas quando eu for falar na caixa de inspeção, tá? Bom, então a solução para esse problema é quando for projetar, não evitar ou não utilizar, nem utilizar as curvas de 90 graus, tá? Então é preferível utilizar as de 45, né? Então tem que fazer o projeto já pensando nessa questão das mudanças de direção, então utilizar as curvas de 45 graus para fazer aí as mudanças e o projeto de instalação hidrossanitária. O quinto erro que deve ser evitado é com relação às inclinações das tubulações. As tubulações, principalmente as tubulações de esgoto, deve ser respeitada a inclinação que a norma recomenda. Por quê? Porque se a tubulação ficar no mesmo nível, não vai ter escoamento, né? Então, a tubulação de esgoto é principal, a mais preocupante, porque se não tem escoamento, pode retornar o esgoto para dentro da edificação, né? Não é o cheiro, é retornar o esgoto mesmo para dentro da edificação e sair, então, aí, pelo ralo, se não tiver o desconector, sai pelo ralo do chuveiro ou retorna, né? Então, respeitar a inclinação do esgoto e no sistema de abastecimento de água, né, no sistema de água fria, se não tiver inclinação, pode acontecer de alguns aparelhos não ter água suficiente, né, não ter vazão suficiente aí a hora que você for utilizar. Então, em todos os casos, tem que ter certa inclinação para haver o escoamento da água, tá? No sistema de água fria para ter vazão em todos os aparelhos e no caso do esgoto para ter o escoamento e não acabar voltando ou o esgoto para dentro da edificação ou ficar o esgoto parado na tubulação, ok? Então, a solução para esse problema ou para esse erro é que na hora que você for dimensionar, você contabilizar então a porcentagem de inclinação e também fazer detalhamentos no projeto, né, apresentando aí a inclinação da tubulação, né, no sentido de escoamento. O sexto erro, né, ou o sexto problema que deve ser evitado aí, tanto no projeto quanto no dimensionamento, é com relação à falta de pressão ou falta de vazão dos equipamentos de utilização de água, principalmente, né, de água fria. Qual que é a causa, né? Então, existem várias causas que podem estar aí comprometendo a vazão do sistema. Uma delas é a altura da caixa da água, né, a altura do reservatório. Se todo o sistema da edificação está sendo abastecida pela caixa da água, então a caixa da água pode estar a uma altura que não esteja
não tenha pressão suficiente para mandar essa água com vazão suficiente para os aparelhos sanitários, ok? E qual que é a solução? Erguer a caixa d'água, né? Ter uma altura maior. Se for possível fazer isso dentro da residência, ótimo. Se não, tem que retirar a caixa d'água para fora e colocar ela aí numa altura que ela consiga abastecer toda a edificação de forma que tenha vazão suficiente nos aparelhos sanitários. Se caso o cliente não deseja, né, fazer essa modificação, o que pode ser feito, né? Pode se retirar alguns aparelhos do abastecimento de água, por exemplo, o chuveiro é o principal item que ocorre esse problema por falta de altura da caixa, né? Então, tira o chuveiro da caixa da água, coloca o chuveiro ligado no sistema direto, que é o sistema que vem com a pressão da rua. Daí, o chuveiro consegue ter vazão suficiente. E retirar algumas peças de utilização também da caixa da água, né? Deixar, por exemplo, a válvula de descarga que necessita da caixa da água, né? Ou aí mais alguns aparelhos aí ligados à caixa da água, que daí ela vai ter vazão suficiente. Se o problema não for a caixa da água, pode ser que seja o diâmetro da tubulação que esteja em um diâmetro grande demais para fornecer pressão para aquela tubulação. Então, o que ocorre muito é manter o mesmo diâmetro desde do início do ramal até a saída da água. Então, você pode diminuir o diâmetro da tubulação na derivação do ramal, né? Nos subramais, você pode diminuir o diâmetro da tubulação. Diminuindo o diâmetro da tubulação, o que vai acontecer? Vai ter menos espaço para a água passar, a vazão ela vai ter que ser a mesma, então logo vai ocorrer um processo de pressão que vai dar a vazão necessária para a água aí sair nas tubulações com vazão suficiente, ok? Outra questão que pode estar prejudicando a pressão e a vazão, né, do sistema hidráulico é o caminho que o ramal percorre, né, até a saída da água. Então, quanto mais longo for o ramal e tiver curvas, subidas, descidas, ou for um ramal muito longo, demora mesmo para a água chegar até o equipamento. E também, quanto mais subidas e descidas tiver o ramal ou a derivação do ramal, pode acontecer de não ter pressão suficiente para subir e descer e subir a tubulação novamente. Então, evitar fazer muito caminho com a tubulação, ser de forma direta. Okay? Quanto mais direta for a tubulação, melhor, porque a água não vai perder tanta carga, né? Porque nós temos a perda de carga distribuída e a perda de carga localizada. Quanto mais conexão colocar, mais perda de carga localizada a tubulação vai ter. E quanto mais longo for o ramal, mais perda de carga distribuída esse ramal vai ter também. Então, essa perda de carga é a perda de pressão que a tubulação tem e muitas vezes é isso que acaba deixando alguns equipamentos sem vazão suficiente. Então, o ramal tem que ser direto, sem muitas conexões, quanto menos conexões, melhor, ok? E isso que pode estar ocorrendo também aí na tubulação e deixando alguns aparelhos sem pressão ou sem vazão. O sétimo problema, né, ou erro que deve ser evitado, é não compatibilizar o projeto hidrossanitário com o projeto arquitetônico e o projeto estrutural. Por que tem que compatibilizar? É ideal que se compatibilize todos os projetos, mas principalmente na hora de dimensionar e de projetar o sistema hidrossanitário, você tem que estar com o projeto arquitetônico e estrutural. Por quê? Porque o projeto arquitetônico ele vai apresentar aberturas de janela, aberturas de porta, alturas das janelas, né, e assim a gente consegue evitar que, né, uma tubulação passe de forma vertical, desça por uma porta, né, pelo meio de uma porta ou pelo meio de uma janela. A gente sabe a altura que a gente pode passar a tubulação, por exemplo, por baixo de uma janela, né, às vezes a gente tem essa necessidade de passar uma tubulação próxima a uma janela, a gente sabe qual que é a altura,
e se existe a possibilidade ou não de passar essa tubulação naquele local ali. E isso só vai ser fornecido pelo projeto arquitetônico. O projeto estrutural, ele vai trazer informações sobre elementos estruturais, vigas, pilares, né? Então, se a edificação é de alvenaria estrutural, a tubulação tem que passar por fora da parede. Então, pilares não pode ser atravessado de forma alguma, né? Tanto na transversal quanto na longitudinal do pilar, não pode descer tubulação por pilar, não pode a tubulação passar por esse pilar, né? Então, os pilares, eles são elementos que eles não podem ser atravessados de nenhum jeito, né? Por uma tubulação ou até mesmo por uma tubulação elétrica. A tubulação elétrica eu vou deixar para outro vídeo, tá? Aqui falando da instalação hidrossanitária, então, de forma alguma, uma tubulação pode atravessar um pilar. A viga, a norma diz que ela não pode ser atravessada longitudinalmente, que é nesse sentido, né, da viga. A viga, ela fica assim, então, nesse sentido, ela não pode ser atravessada, né? Transversalmente, sim, mas eu aconselho vocês a evitar essa questão de atravessar elementos estruturais, ok? Então, na hora que for projetar, é interessante que você esteja com o projeto arquitetônico e o estrutural para você saber onde estão alocados janelas, portas, pilares, vigas, né, para que você consiga projetar aí o sistema de abastecimento e o sistema de esgotamento sanitário de forma mais adequada e mais assertiva, ok? O oitavo problema é com relação ao uso de um único meio de aquecimento de água. Quando a gente dimensiona o sistema hidrossanitário, normalmente se utiliza o sistema de aquecimento elétrico como básico, né? Que é o chuveiro elétrico, a torneira elétrica. Então, o aquecimento desses elementos é através da energia elétrica. E isso é o que mais é utilizado hoje em dia. Mas tem clientes que preferem o aquecimento de água com gás ou com energia solar. Nesse caso em que o cliente opta por um sistema de aquecimento solar ou a gás, é interessante que não se utilize apenas esse sistema que o cliente deseja. Muitos erros ocorrem porque o cliente quer o aquecimento a gás, então ele fica só com o sistema a gás, ou então só com o sistema solar. Para quem mora aqui no sul sabe que o sistema solar, ele é efetivo quando tem dias ensolarados. Em inverno, dias nublados, o aquecimento da água ela é prejudicada, mesmo com o boiler, que é o reservatório de água quente. A água quente vai para o boiler e ele mantém a temperatura da água. Mas em dias frios não tem aquecimento de água solar, né? O aquecimento é muito baixo. Então, é interessante que você tenha uma segunda fonte de energia e a elétrica é a segunda fonte de energia mais indicada. Se o cliente quer o sistema solar, você instala o sistema de aquecimento de água solar, mas deixa o elétrico como a segunda opção, caso, né, aconteça aí em dias frios não ter o aquecimento de água. A mesma coisa quando o cliente opta por o aquecimento a gás. O gás pode acabar na metade do banho, né? Então, sempre ter uma segunda fonte de energia para não prejudicar aí quando faltar o gás, ok? Então, sempre prever isso no projeto e no dimensionamento, ok? Bom, pessoal, o nono problema ou erro é a falta de uso ou uso errado das caixas de inspeção e das caixas de gordura, tá? Então, eu falei que a gente ia conversar um pouquinho sobre as caixas de inspeção. Bom, a caixa de gordura, ela é necessária porque ela vai fazer a filtragem da gordura que vem da tubulação da pia. Então, a tubulação da pia, ela não pode cair junto no esgoto. Ela tem que primeiro cair na caixa de gordura, porque tem restos de comida, tem gordura. Então, tem que cair primeiro na caixa de gordura para fazer essa filtragem e depois a água segue para as caixas de inspeção e para o esgoto, tá? Detalhe, a caixa de gordura ela não pode ficar dentro de casa, ela tem que ficar do lado de fora. Por quê? Porque ela precisa ser limpa a cada X tempo,
né? Então, a cada período de tempo determinado no dimensionamento, ela deve ser realizada a limpeza da caixa de gordura. E ninguém vai querer fazer a limpeza da caixa de gordura quando ela está dentro de casa, porque vira uma bagunça, né? E sem contar o mau cheiro que ocorre. Então, é interessante que se deixe a caixa de gordura para fora de casa, tá? A caixa de inspeção, ela também é necessária, né? Porque a caixa de inspeção, ela também serve para fazer visitas às tubulações, caso ocorra algum entupimento, né? Então, a gente consegue ir verificar pelas caixas de inspeção. Eu trouxe uma imagem aqui para vocês da caixa de inspeção quando ela é utilizada para fazer a mudança de direção no terreno. Então, ela é utilizada nesse método aqui. Ó, a tubulação, ela entra pelo lado, pela lateral da caixa de inspeção e a outra tubulação sai aqui já na parte de baixo. Tá? Então, ela é utilizada para fazer a mudança de direção. Não se coloca curva na tubulação de esgoto, ok? Como solucionar o problema? A caixa de inspeção e a caixa de gordura para o lado de fora, né? Utilizar elas de forma correta. A caixa de inspeção é utilizada para manutenção, limpeza e desobstrução da tubulação e também para mudança de direção. E a gordura para filtrar, né, a gordura que vem da pia, né, da cozinha, da pia da cozinha ou da máquina de lavar louça, né? Então, a caixa de gordura vai fazer essa filtragem para mandar a água sem gordura. E o último problema ou erro que deve ser evitado é a falta de ralo na laje ou na sacada. Isso também é uma coisa que escapa dos projetos e que gera um transtorno incrível. Por quê? Porque se você não tiver, se a laje não tiver um meio de escoamento de água e a gente pegar aí um período de chuva aí que dure pelo menos uma semana, a laje vai virar uma piscina, porque ela não tem para onde escoar água, principalmente lajes que são fechadas, tá? Então, principalmente lajes que são fechadas nas laterais. Então, as lajes, assim como as sacadas, elas têm que ter um ralo ou um sistema de escoamento de água que leve essa água para um condutor vertical, enfim, né? E faça escoamento da água da chuva aí para o sistema de águas pluviais. Então, não podemos esquecer do ralo ou de um sistema de escoamento nas lajes e na sacada, tá? Porque se a água acumula, vamos pensar aqui, se a água acumula em cima da laje, a água ela tem um peso, pessoal, né? Então, o peso da água, ela é um peso considerável, dependendo da dimensão que ela toma. E isso pode interferir no sistema estrutural da edificação, porque o sistema estrutural da edificação não foi projetado para ter uma piscina em cima. E a laje está virando uma piscina, muitas vezes acontece isso. Até vou deixar uma imagem aqui para vocês de um problema que aconteceu e às vezes vocês acham que não ocorre, mas ocorre, pessoal. Olha só essa imagem, tá? Então, o que acontece? Pode dar um problema estrutural muito sério, né, no futuro. E na questão das sacadas, a água ela retorna para dentro do apartamento, ela começa a encher, vai entrando para dentro do apartamento. Então, é um problema que tem que ser evitado. Então, ralo ou um sistema de escoamento aí nas lajes e nas sacadas, ok? Não esquecer. Bom, pessoal, esses seriam os 10 erros ou 10 problemas que vocês devem evitar no projeto e no dimensionamento dessas instalações hidrossanitárias. Espero que vocês tenham gostado. Faça uma lista desses 10 erros e problemas, ok? E como evitá-los. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.